Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, 26, 38. Deus se encarnou em nossa história. O evangelista mostra que em Jesus iniciam sociedade e história novas, realizando as esperanças do povo na vinda do Messias descendente de Davi. Nesse Evangelho de hoje, podemos perceber três situações que conferem essa afirmação da descendência de Davi. Então podemos ver aqui a primeira, que está no verso 27, José, a quem Maria fora prometida em casamento, é da descendência de Davi. A segunda encontramos nos versos 32 e 33. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. A terceira podemos perceber no verso 35. O menino que vai nascer será santo e chamado Filho de Deus. Descendência de Davi, promessa de realeza que não termina e filiação divina. São três temas que sintonizam com a profecia de Natã, dando-lhe contornos definitivos. O Evangelho de Lucas, não resta dúvida. Jesus é de fato o Messias prometido, aquele que inaugura a sociedade e história novas. Mas não há somente semelhanças. As diferenças também são muito evidentes. Alguns profetas do passado se opuseram à ideia de enquadrar Deus dentro de um templo. Isso podemos conferir na primeira leitura de hoje. Jesus, ao se encarnar, escolhe um meio alternativo. Não se apresenta ao mundo a partir de um palácio da capital, e sim da periferia, numa cidade da Galiléia chamada Nazaré. Desconhecida em todo o Antigo Testamento, lugar de onde, na época do Novo Testamento, nada se esperava de bom. Ele se encarna no seio de Maria, uma jovem galileia, símbolo de todos os empobrecidos que aguardam a libertação. Maria é noiva de José, descendente de Davi. Para os judeus, o noivo já é juridicamente matrimônio. Então, esse noivado já é um matrimônio para os judeus. A convivência matrimonial iniciava quando o marido levava a noiva para casa. Maria concebe Jesus antes de ir morar com José. O modo extraordinário como Jesus foi concebido mostra, por um lado, a novidade com que Deus age na história. Por outro lado, demonstra que o menino é considerado, para qualquer efeito, filho de José e descendente do rei Davi. Maria é saudada pelo anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A expressão alegra-te é um apelo às alegrias messiânicas. Era assim que os profetas se dirigiam a Sião. Maria também é convidada a não ter medo, à semelhança das grandes personagens da história do povo de Deus, Abraão, Moisés, Jeremias e outros, pois encontrou graça diante de Deus. A ênfase daquilo que o anjo comunica a Maria é posta no nome de seu filho, fato que esse que revela sua identidade é missão. Jesus é aquele que cumpre todas as promessas do passado, conduzindo finalmente a história à sua plenitude. Lembramos aqui que o anjo explica a Maria como isso vai acontecer. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. A sombra recorda provavelmente a nuvem que no passado cobria a tenda da reunião e acompanhava o povo na caminhada para a terra da promessa, onde seriam construídas sociedade e história novas. A nuvem nos diz que Deus é, ao mesmo tempo, esperança e mistério, presença que torna conhecido e mistério que o impede de ser manipulado. Para Deus, de fato, nada é impossível, inclusive o tornar fecunda Isabel, que fora considerada estéril, e
e a Maria, virgem. O fato de Isabel já estar no 6º mês de gravidez serve para reforçar o quanto o anjo disse a Maria. Para Lucas, Maria é o tipo de discípulo que Deus procura para construir sociedade e história novas. Ela se opõe à disposição, ou seja, ela se põe à disposição do projeto de Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nela encontramos as duas atitudes fundamentais de quem está disposto a se comprometer com a nova história trazida por Jesus: fé e serviço. E é por isso que, mais adiante, quando se põe a serviço de Isabel e Zacarias, recebe da prima o título de bem-aventurada. Por ter acreditado nas palavras do Senhor, Deus intervém em nossa caminhada para construir um mundo novo, mas pressupõe fé e serviço de cada um de nós. De quantos esperamos a chegada e a manifestação do Messias em nossa história. Vamos preparar o coração para receber o Filho de Deus, o descendente de Davi, em nosso coração.